Nesse vídeo eu quero falar sobre o problema dos personagens masculinos nos jogos gachas, algo que é cada vez mais recorrente. Eu gosto bastante dos personagens masculinos nos jogos gachas, cara. E meio que tá sem opção de jogo. Eu não quero jogar Genshin Impact, por motivos que eu já falei antes. A história me decepcionou bastante, e para eu jogar um gacha, o primeiro requisito é ter uma boa história. Honkai Star Rail eu não jogo também, porque eu não gosto de jogo de turno. O Wuthering Waves, cara, sinceramente eu não tenho nenhuma máquina para rodar ele atualmente. Não sobram muitos gachas de gênero misto, porque eu gosto dos personagens masculinos. Então é minha preferência pessoal um gacha de gênero misto, cara. Eu não tô dizendo que os jogos só com personagens femininas são ruins. Só tô falando que é minha preferência pessoal gacha de gênero misto. Honkai Impact 3D é um jogão em questão de história, personagens, gameplay, beleza? Já falei aqui no canal que a história do Honkai Impact 3D é a minha história favorita dos gachas. Não só dos gachas, cara, de todos os jogos. Eu não vou mentir, vou ser bem sincero. Mas, cara, é minha opinião pessoal, que gachas de gênero misto, em questão de gameplay, eu prefiro. E tá com poucas opções no mercado atualmente, cara, porque os jogos estão seguindo cada vez mais a rota de só personagens femininas, para vender mais, para isso e aquilo. Tudo bem. Isso em certa parte é verdade. A gente sabe que geralmente as personagens femininas vendem mais, em contexto de jogos gacha, pelo menos, né? Mas não é como se fosse matar o jogo ter alguns personagens masculinos às vezes, cara. Isso é tudo que eu quero. Se as fêmeas vendem mais, beleza, bota mais personagens femininas. Mas bota de vez em quando alguns personagens masculinos, cara. 2 personagens masculinos a cada 8 personagens femininas. E faz bem feito, cara. Os caras geralmente fazem muito descaso, fazem os personagens masculinos fracos, não dão dano. E depois ainda querem que vende, né? Fica sinceramente complicado. Eu me decepcionei muito com a Aethergaze, que ele era um gacha de gênero misto, que foi pensado para ser gênero misto desde o começo, mas agora está abandonando completamente os personagens masculinos. Já são 20 pets sem personagem masculino. Então é complicado. Os fãs de gacha pensam muitas coisas que eu sinceramente discordo, cara. Eu sinceramente não concordo. É sempre essa história de que, tipo assim, se um jogo foi pensado de um jeito, ele tem que continuar sendo de um jeito. Basicamente, tipo assim, se um jogo começou só tendo personagens femininas, ele tem que ser assim até o fim. É o que as pessoas pensam sobre Honkai Impact 3D, e por isso Kevin Castellana não veio jogável. Siegfried, etc. A gente não teve personagens masculinos. Porque eles têm essa história de que começou de um jeito, tem que terminar de um jeito. Coisa que eu não concordo. Eles acham que os personagens masculinos estão roubando o espaço das esposas deles, né, das waifus. Mas até é uma questão de substituir, cara. É só acrescentar. Vamos citar o exemplo de Devil May Cry. No Devil May Cry 1 nós temos o Dante jogável. No Devil May Cry 2 a gente tem o Dante e a Lúcia. Só porque no primeiro jogo era só o Dante, não quer dizer que agora a Lúcia está roubando o espaço do Dante? Não, cara. Claro que não. É acrescentar. Muita gente não gosta de Devil May Cry 2. É o jogo mais odiado da franquia. Mas não é por causa da Lúcia, cara. Não é por causa dela. As pessoas até gostam da Lúcia e querem um retorno dela. Muita gente queria ela jogar no Devil May Cry 5. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, velho. A galera não gosta quando o personagem é ruim. Eu não tenho esse problema, cara. Eu não penso assim. Eu não tenho essa história de que o jogo começou assim, ele tem que terminar desse jeito. Eu queria bastante, cara, o Kevin Castellana jogava no Honkai Impact 3D. Eu e a maioria dos meus amigos. Tudo que importa é ser bem feito, cara. A gente simplesmente quer jogar com os personagens que a gente gosta, sabe? Não é difícil de entender. As pessoas sempre... Eu tava conversando sobre isso recentemente, uma discussão sobre isso. As pessoas usam alguns artifícios que eu não consigo entender. Porque só pode ter personagens femininas e o protagonista ser masculino. Porque o jogo do gacha, ele é focado em romance hétero. Cara, o que tem a ver botar alguns personagens masculinos às vezes? Não vai tornar o romance do jogo homossexual. Isso não tem nada a ver. É só não botar romance com os personagens masculinos. Tão fácil de entender, o próprio Aethergazer faz isso. É um jogo focado em romance heterossexual. E as histórias com os personagens masculinos são eventos de amizade, cara, não romance. Você pode ler, você não vai ver nenhum tom
de romance ali, cara. Entendeu? É muito simples, cara, e não tem problema. Se fosse o contrário, eu também não ligaria. Se fosse um jogo que a protagonista é feminina, e tipo assim, um jogo de romance mais focado pra fêmea, e só tem personagem masculino, eles decidissem botar de vez em quando ali uma personagem feminina, eu não reclamaria, cara. Porque eu simplesmente não tenho essa noia de que as coisas começou de um jeito, ela tem que terminar do mesmo jeito. Desde que seja bom, é acrescentar, cara. É acrescentar, não é tirar. A gente só quer jogar com os personagens que a gente gosta, cara. É muito simples. É uma discussão muito simples. Se falassem que o próximo Devil May Cry aí era um spin-off da Lady e da Trish, a maioria dos fãs ia gostar. É muito melhor do que ficar 10 anos sem um Devil May Cry. É muito melhor. É muito melhor um jogo aí só das garotas do que bem feito, do que não ter nada pelos próximos 10 anos aí, porque Devil May Cry tá demorando muito para lançar. No Devil May Cry 5, a galera pediu, os devs comentaram, se a galera pedir bastante, a gente faz a Lady e a Trish jogáveis. Eles não fizeram, mesmo a galera pedindo bastante, né? Mas disso a Capcom a gente já espera. A Capcom faz muito descaso. Eu não ligo, cara. Como eu disse, eu simplesmente não ligo. Se lá no Tear of Themis, o jogo de Husbando da Mihoyo, eles falam, não, vou lançar uma personagem feminina do nada aqui. Eu não ligo, eu não acho que o jogo está sendo descaracterizado. Pra mim não tem sentido nenhum. É só um personagem jogável, cara. Eu não consigo entender o que isso muda na essência da história do jogo. É a mais, é ter conteúdo a mais, cara. É adicionar. É literalmente isso, é literalmente bom. Não tem como isso ser ruim. Se você não gostou do personagem, só você não jogar com ele, cara. É muito simples. É um gacha. O gacha te dá essa variedade. O gacha te permite você jogar com o personagem ou não. Você só vai jogar com o personagem do patch, geralmente na missão dele, que o jogo te obriga a jogar com ele. E depois disso, pronto, acabou, cara. Então, sinceramente, não tem problema. E como eu já falei muitas vezes antes, pets de skip são necessários. O jogo precisa ter personagens que você não gosta. Porque você precisa economizar recurso, cara. A maioria dos gachas, você não pode ter tudo que você quiser. Se você pudesse ter tudo que você queria, não chamaria gacha. Fazer uma seletividade, pular alguns personagens, escolher direito o que você quer, simplesmente é um requisito básico, porque se você não fizer isso, você vai ficar sem recurso para quando realmente vier o personagem que você quer. Se você quiser a arma dele, se você quiser mais cópia dele, às vezes se você quiser até refinar a arma dele. Então, tipo assim, é isso que eu acho, cara. Eu não entendo essa noia. Eu acho uma tendência muito chata essa que os gachas estão seguindo, cara. Tá sem opções de gacha de gênero misto. Eu não tô falando de fakes gacha de gênero misto, né? É tipo Tower of Fantasy, que eles estão lançando literalmente um por ano. Se for para lançar assim, não adianta, né? O Tower of Fantasy ia ter bastante personagens masculinos, os chineses não gostaram. Mas aí eles passaram a lançar um por ano, só por causa de uma promessa aí que eles não fizeram, né? Então tá bem desse jeito a situação aí, tá bem complicada mesmo. Fora que Honkai Impact 3D não é um jogo baseado em romance hétero. Sinceramente, cara, é muita hipocrisia achar isso. Todo mundo que é fã de verdade, que conhece a história, sabe muito bem que é um jogo Yuri. Honkai Impact 3D é um jogo de romance lésbico, que só não é tão explícito por causa da censura do governo chinês e a popularidade que o jogo ganhou. Porque ainda pega mal hoje em dia, infelizmente, jogos desse jeito, ainda pega mal, então eles censuraram pra caramba. Mas entre as entrelinhas, a gente sabe. Tá provado, cara, literalmente tá provado. Eu não tô achando, eu não tô inventando. Honkai Impact 3D é um jogo de romance lésbico. A protagonista é a Kiana, não é o capitão. O capitão simplesmente não existe, ele é um personagem filler. O capitão, ele foi pensado no começo do jogo, nas betas. Depois ele passou a não existir. O capitão não é o Rei Harem, ele não é nada, simplesmente porque o personagem não existe. O capitão só existe no Capitão Verso, que foi um modo lançado mais pra frente, mas isso aí é filler, não faz parte do universo original.
A legenda antiga do Honkai Impact 3D citava o termo Your Friend, se referindo a Kiana e Mei nos Pesadelos da Siren. Your Friend é namorada em chinês. Nós temos um mangá com romance da Bronya e Ciri, da Teresa e da Sakura e da Kallen. E Bianca e Rita também é um casal. Para quem sabe nas entrelinhas aí, sabe que eles são um casal. Então, caramba, cara, por favor, vocês dizem um romance hétero, um jogo que simplesmente não é um romance hétero. O que botar alguns personagens masculinos ia mudar? Sinceramente, cara, eu não compartilho dessa lógica. E se você vai falar alguma coisa, pelo menos tem um argumento que faz sentido, porque mesmo dentro dos próprios argumentos, isso não está fazendo sentido não.